Deixa eu te fazer uma pergunta. No mês passado, quantas pessoas te procuraram querendo virar teu cliente? Quantas pessoas te pediram um orçamento? O faturamento eu tenho certeza que você sabe. Agora, o número exato de pessoas que te procurou já fica difícil se a tua operação for um pouco maior. E qual o percentual das pessoas que te procurou que efetivamente virou um cliente? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre como medir o processo de conversão de clientes, o caminho entre a pessoa te procurar e se tornar um cliente pagante. Nós vamos passar por três coisas: quais números nós devemos medir, como medir sem errar e como ler o resultado dessa análise. No final, você vai sair sabendo exatamente onde botar esforço, sem necessidade de contratação de ferramenta. Em 15 minutos você vai ter esse resultado na mão. Pensa nos últimos 12 meses. Teve mês que foi bom, teve mês que não foi tão bom assim, e você às vezes não tem um fator determinante para aquele resultado. Às vezes é o mercado, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem eleição. No vídeo anterior, eu falei sobre o processo que o cliente percorre entre ele saber quem é você e chegar até você. Pensa na realidade de uma pessoa que tem agenda muito cheia, ou uma pessoa que trabalha sozinha. Um dentista, por exemplo, que faz 20 avaliações durante um mês, 20 pedidos de orçamento, e ele converte 30%, 6 pessoas fecham. Para ganhar 4 clientes a mais, só trazendo gente nova, ele vai ter que fazer 13, 14 avaliações a mais. Mas se ele focar na conversão e subir ela de 30 para 50%, as mesmas 20 pessoas se tornam 10 pacientes pagantes. 4 pacientes a mais, sem nenhum esforço adicional de prospecção, de trazer novas pessoas para a cadeira, convertendo e otimizando o processo com os clientes que já existem. Agora, pensa na realidade de quem está começando, aquela pessoa que não tem nada marcado, que está com a agenda vazia. Um arquiteto que está recém-formado, que recebe 3, recebe 5 contatos no mês. Um desses 5 fecha. É 20%. Cada um dos que foi embora também é 20%. 20% das oportunidades do mês estão indo embora. E nessa fase é muito difícil atrair mais gente. É lento, é desconfortável, custa caro. Cada pessoa que chega vale ouro. E deixar uma escapar sem entender o porquê é o maior desperdício que pode acontecer nessa etapa. A agenda cheia ou a agenda vazia tem a mesma conclusão. O contato é o ativo mais caro que um negócio pode ter, especialmente no começo. E conversão é o que decide desses contatos quantos viram receita. E isso está na literatura de negócio, de produto, está nas métricas piratas de produto, quando um investidor ele dividiu o crescimento das empresas em etapas distintas e mostrou que atrair e converter são problemas diferentes, com soluções diferentes. Investir o esforço numa etapa errada é queimar um recurso que às vezes é muito escasso. E se você não mede, a escolha de qual etapa você coloca esforço é feita no chute. E esse raciocínio, ele não é novidade para a maioria das pessoas e dos profissionais. Um dentista não faz um procedimento sem fazer um exame, um advogado não vai fazer uma petição sem ler um processo, um arquiteto não vai fazer um projeto sem ter as informações do imóvel. O diagnóstico sempre entra antes de uma intervenção. E aqui que você já consegue atuar. E esse vídeo, ele traz justamente essa dinâmica, que é aplicar isso no teu próprio negócio, aplicar essa medição entre quem chega e quem se torna cliente na prática, com o conceito de AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Hoje eu sei que existem N outras literaturas e pessoas que defendem outras categorias, mas isso é basicamente a origem do que hoje se chama de funil, que é o que nós usamos normalmente, né? Um funil de jornada. É por isso que medir só o faturamento não resolve. E esse vídeo ele fala em medir o caminho até o faturamento, não só o faturamento. O primeiro ponto para a gente conseguir chegar nesse resultado é medir quantas pessoas chegaram. Pode ser no WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser batendo na porta, pode ser por rede social. O importante é que a gente consiga anotar e saber quantas pessoas chegaram.
pediu preço, perguntou disponibilidade de agenda, quis agendar, quis marcar uma conversa. Curioso, que só elogiou uma publicação, curtiu uma publicação, não conta aqui, mas pessoas que levantaram a mão e pediram uma informação. Segundo número, dessas pessoas que levantaram a mão, quantas receberam uma proposta? Proposta é valor apresentado formalmente, tá? Pode ser numa mensagem, pode ser num documento, um orçamento enviado, um e-mail, um plano de tratamento foi explicado. Terceiro, quantas pessoas pagaram? Quantas pessoas colocaram dinheiro? Sinal, primeira parcela, pagamento, entrada. Com esses 3 números, a gente consegue medir as 2 taxas. E cada uma delas faz o diagnóstico de um ponto diferente do caminho. Aqui fica a primeira reflexão. Onde que a gente age primeiro? A resposta, ela obviamente vem também da literatura, né? Da engenharia de produção. Existe uma coisa que se chama teoria das restrições. Todo sistema ele tem um gargalo, e o gargalo define a eficiência e a capacidade do sistema inteiro. Se a gente melhorar qualquer outra etapa que não aquela que está com problema, todo o processo, todo o sistema vai colapsar. E um último cuidado, porque medir errado é quase tão ruim quanto não medir. E agora, aplicação hoje. Começa a controlar de onde as pessoas estão chegando, a fonte desses clientes. Escolhe uma janela, por exemplo, 30 dias. Começa a contabilizar as pessoas que chegaram por essa janela, que pediram um orçamento e que contrataram. Existe uma frase que atribuem ao Peter Drucker sobre o que não se mede não se gerencia. Eu, sinceramente, não sei se a frase é dele, mas eu concordo plenamente com essa afirmação. O nosso desafio é começar a medir hoje com as informações que a gente tem. A tarefa de hoje, descobrir os números, colocar no papel. E se você gostou desse conteúdo, já me segue, já me acompanha nas redes sociais, que eu quero trazer mais conteúdos aplicáveis para todos os tipos de negócio.